Este é o Redtech Entrevista, um espaço para receber alguns dos principais nomes que passaram aqui pela 42ª edição da reunião anual dos dirigentes das instituições federais de educação profissional e tecnológica. Eu converso agora com a professora, pesquisadora e cientista Joana Dark Félix. Bem-vinda, professora. Obrigada. Joana atua na Escola Técnica Estadual Professor Carmelino Correia Júnior, da cidade de Franca, onde começou uma trajetória acadêmica marcada por muitas conquistas. Joana, conta um pouco pra gente sobre essa trajetória. Olha, foi assim, foi até uma surpresa esse trabalho que eu comecei a desenvolver na escola, porque eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos e eu não pensava mais em voltar ao Brasil, e principalmente voltar para Franca, na cidade natal. Mas precisei voltar por um problema de saúde na família, daí logo que eu voltei surgiu o concurso na escola técnica, fiz o concurso, mas assim, estava meio desmotivada com aquela realidade que eu cheguei na escola, que eu encontrei na escola, uma evasão escolar muito grande, alunos desinteressados, desmotivados, tá? E isso estava uma bagunça ali que eu encontrei na escola. E eu fiquei assustada. Gente, não é isso que eu quero, não é isso que eu tracei para a minha vida. E na segunda semana que eu estava lá na escola, eu resolvi ligar para o orientador que eu tive no pós-doutorado para me fazer um papel de vítima, para falar que eu estava num lugar que eu não estava gostando. Aí ele me deu a maior chacoalhada que uma pessoa pode levar na vida. E foi aí que eu acordei para a realidade. Ele me disse: Joana, tira a bunda da cadeira, não é porque você estudou em Harvard que você tem que trabalhar na melhor universidade, no melhor centro de pesquisa. Começa a mudar a realidade do lugar que você está. Se aí não tem um laboratório, procura uma salinha, começa a trabalhar e para de ficar se lamentando. Então, a partir daí, acordei, aí comecei, já montei, preparei projetos de pesquisa, já solicitei bolsas de iniciação científica para a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E de início foram aprovadas 7 bolsas de iniciação científica e minha vontade era trabalhar de uma forma diferente, porque quando o professor ele tem a bolsa de iniciação científica para oferecer para os alunos, o tradicional é o professor selecionar aquele aluno as melhores notas, por assiduidade. Aí eu resolvi trabalhar de forma diferente, dar oportunidade para os excluídos. E quais eram esses excluídos lá da minha instituição? Eram aqueles alunos envolvidos no tráfico de drogas e na prostituição. E alunos, assim, na faixa de 14 a 18 anos de idade. E foi, assim, foi gratificante. Hoje eu tenho certeza que era esse trabalho que estava reservado para minha vida. E que eu precisei levar um chacoalhão para descobrir, para acordar e descobrir. Porque às vezes o professor, assim, ele termina o doutorado, vai para uma instituição e fica lamentando que aquela instituição não tem aquelas condições necessárias para ele trabalhar. E não precisa disso, sabe? Independente da condição do seu laboratório, você tendo vontade, tem como você trabalhar e desenvolver projetos inovadores. E como é o contexto da escola onde a senhora trabalha? Os alunos, eles são envolvidos em que tipos de atividades? Olha, o contexto da cidade mesmo, da sociedade onde eles estão inseridos? Então, a cidade de Franca, conhecida como a capital do calçado, a economia da cidade é em torno do setor coureiro calçadista. E nós temos em torno de 10 pontumes e mais de 1000 fábricas de calçados. E com isso tem um grande problema ambiental, que são os resíduos gerados nesse setor coureiro calçadista, que Franca hoje gera em torno de 218 toneladas de resíduos por dia. E são resíduos que vão do aterro sanitário da cidade, nem é um aterro industrial. E aterro tem tempo de vida, tá? Então, ou seja, ninguém quer um aterro no bairro onde mora. Eu acho que por isso que temos que estudar ali maneiras de trabalhar com os problemas regionais. No meu caso ali, são os problemas das cidades, que são os resíduos do setor coureiro calçadista. E com isso, ou seja, ali nos projetos, os resíduos são as nossas matérias-primas e a partir deles desenvolvemos grandes projetos, inclusive até produtos para a área da saúde, a partir dos resíduos.
E os alunos estão todos envolvidos nessas atividades. São todos envolvidos. E o interesse, e o aluno, quando ele começa a desenvolver o projeto de pesquisa, ele começa a perceber que ele abraça aquela oportunidade. Tá? Ele começa a observar que a origem dele não é uma condição de vida futura para ele, porque a gente vê muito isso, o aluno, coitado, ele até mesmo comenta, eu estou ali, eu sou pobre, eu estou ali no tráfico, vou morrer um traficante, a menina, eu estou na prostituição, eu vou morrer uma prostituta. Não, envolvendo esses alunos nos projetos de pesquisa, ele começa a ver uma oportunidade de vida. Então, ele sai dessa vida. O importante desse trabalho é a transformação de vida. Então, alunos que, envolvidos no tráfico, na prostituição, eles saem dessa vida. E hoje já tem alunos pesquisadores, todos eles, até hoje, que já saíram da escola, estão na universidade, ou fazendo graduação, um mestrado, um doutorado. E, o importante, todos na área de química. Por que será? Acompanhar. Então, você vê que o poder que tem a educação científica na vida dessas pessoas, o poder de transformação social. Uhum. Há 14 anos a senhora atua lá na escola técnica, certo? Há 14 anos, sim. E no início foi um desafio vencer essa barreira, mudar essa realidade que você encontrou e que foi tão desestimulante de início? Sim, sim. Como eu disse, eu precisei levar um chacoalhão para acordar e trabalhar, fazer alguma coisa. E logo que eu pensei, eu determinei, eu vou só trabalhar com esses alunos problemáticos. Então, no tráfico de drogas, na prostituição, eu fui muito criticada. Tá? Inclusive por professores, que diziam, Joana, você está doida de trabalhar com esse pessoal? Aí é uma teoria que eu sempre digo, como que queremos um Brasil perfeito, um Brasil 100%, se trabalharmos apenas com as melhores cabeças e sempre assim, deixando os excluídos, eles vão ficando para trás. Então nós nunca teremos aquele Brasil que todos sonhamos, almejamos. E muitas vezes pessoas que têm cabeças ótimas também, mas que ótimos. Não são descobertas. Com esses projetos de pesquisa, a gente vê que eles têm um potencial enorme, falta apenas a oportunidade. Tá? Eles são excelentes, super criativos, ou seja, falta a oportunidade. E você encontrou resistência desses alunos também em participar dos projetos, em conhecer talvez o interesse? É complicado, porque eu que tenho que correr atrás deles. Eles não vêm, porque pelo fato de eles já serem excluídos, aí eles acham, se você anuncia uma bolsa de iniciação científica, eles nem vão para as reuniões, eles nem se inscrevem, porque eles já sabem que serão excluídos. Então, mas como eu falei, eu trabalho de uma forma diferente, então eu que corro atrás deles para mostrar um outro caminho de vida. Isso também gera uma valorização deles, né? Sim, sim. Aí, eles trabalhando, vendo isso, é uma valorização deles ali na escola, porque outros que estão na mesma condição começam a ver que ele também é capaz de mudar de vida, a vida dele também pode ser transformada. E em quanto tempo essas mudanças começaram a ser percebidas? Porque muitas vezes a gente nota também um certo desestímulo nas instituições por quererem resultados muito rápidos, né? Às vezes, nós vamos investir hoje, mas em um ano a gente já quer ter resultado, e muitas vezes não acontece dessa forma, né? Uma mudança cultural demora um tempo maior. Então, como foi a realidade lá em Franca? Olha, como eu estou lá há 14 anos, eu acho que que eu comecei em 2004, começamos já a trabalhar com os meninos em 2004, a iniciação científica. Em 2005, nós já começamos a perceber alguma mudança. E o importante de tudo isso é que até hoje nós já temos 15 patentes internacionais e com transferência de tecnologia, e isso acaba trazendo verba para a instituição, para os projetos de pesquisa e para os alunos. Então, era aquele aluno que mal tinha uma casa para morar, com o dinheiro dos royalties, e já está construindo até casa para a família. Então, você vê a transformação de vida. Então, é muito importante nas escolas técnicas, nós trabalharmos a pesquisa aplicada, aquilo que a sociedade vai estar se beneficiando disso, e isso acaba trazendo um retorno financeiro para a instituição, para as pessoas envolvidas no projeto. Muitas vezes essa realidade ainda não existe em muitas das instituições federais de ensino, né? Sim, sim, mas um grande problema que a gente vê, não só nas instituições federais, como nas próprias escolas técnicas no estado de São Paulo, é que às vezes o professor ele termina o doutorado,
aí ele vai trabalhar, né, numa ETEC, no Instituto Federal, aí ele não encontra aquela realidade daquele laboratório que ele teve ali no doutorado. Aí ele começa a lamentar, imagina, como que eu vou fazer pesquisa nesse laboratório aqui que não tem um mínimo de condição? Eu acho que a condição nós temos que criar. É como eu mostrei, nós temos um laboratório, as bancadas nem tem azulejo, é uma bancada de cimento. Ou seja, nós temos um laboratório assim, de quinta categoria, mas fazendo trabalho de primeira classe, porque tem a vontade de trabalhar, de produzir. Então é isso que tem que estar dentro de nós. Então você não precisa estar em um laboratório perfeito para fazer pesquisa. Não, o doutorado passou, no meu caso o pós-doutorado passou, fiz em laboratórios excelentes, mas isso passou. A minha realidade é aquele laboratório que mal tinha naquele início um Becker para trabalhar, então a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade. Né? E não ficar inventando desculpa para não desenvolver pesquisa. Sim. E a mesa redonda da qual a senhora participou falava justamente sobre os desafios da globalização, né? Quais são os desafios da educação nesse ambiente globalizado? Olha, hoje um dos grandes desafios a ser vencidos é a evasão escolar, tá? É um dos maiores desafios, porque hoje os últimos números da OCDE ele indica que no Brasil apenas 69% dos jovens na faixa de 15 a 19 anos estão matriculados no ensino médio. Quando eu entrei na escola em 2004, eram 47% dos jovens, apenas 53% dos jovens estavam matriculados, ou seja, em 14 anos esse número melhorou. Mas ainda nós temos 31 jovens que estão aí, ou presos, né, engravidando, roubando. Então nós temos que prender esse jovem na escola. E como nós prendemos? Com metodologias criativas. Porque aquela metodologia tradicional de ensino, que é o professor enchendo o quadro, o aluno ali copiando, isso hoje funcionou há tempos atrás. Isso hoje não funciona. Então nós temos também que melhorar as metodologias tradicionais de ensino, tá? E despertar o espírito investigativo do aluno, isso na sala de aula. Aí sim nós conseguimos reduzir a evasão escolar, despertando esse espírito investigativo. Levar a tecnologia para dentro da sala de aula, né? E também torná-los mais autônomos. Sim, sim. Como que foi essa experiência lá em Franca? Como são as suas aulas? Como são as suas experiências dentro do laboratório com eles? Como eu sou da área de química, então eu mostro muito a teoria na prática. Porque ali ele praticando, ele tendo um resultado, ele vai entender aquele conteúdo. Né? Então, eu acho que isso, a forma, né, que eu encontrei ele para mudar, sair do tradicional, aquele ensino tradicional, foi mostrar através de experimentos, ele mesmo desenvolvendo um experimento, toda aquela teoria, aquele conteúdo das diversas, né, matérias que a gente tem que passar para eles. E hoje as suas pesquisas estão concentradas em que temática? Olha, ou seja, trabalhamos com matéria-prima resíduo, né? E através por exemplo, o reaproveitamento desses resíduos, nós conseguimos desenvolver produtos para a saúde, a área química, como por exemplo, nós desenvolvemos uma pele humana artificial, que é 100% compatível com qualquer tipo de pele. Porque esse trabalho é muito importante. Isso dentro da escola técnica. Dentro da escola técnica. Esse trabalho é super importante. Até fui premiado, ganhei o prêmio de pesquisador do ano, que é o Kurt Pulitzer de 2014, é o pesquisador do ano aqui no Brasil. E esse trabalho, a importância desse trabalho é o seguinte, que no Brasil existem apenas 5 bancos de peles, que é São Paulo, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e esses bancos de pele eles sobrevivem com o resto de pele de cirurgias plásticas. Então, se tem um grande acidente, tem que fazer importação de pele, e também, os médicos me disseram que tem um outro problema no Brasil, é a doação de pele. No Brasil existe, né, a doação de pele, só que por questões religiosas a família doente, né, não aceita. No Brasil todo são no máximo 50 doações de peles anuais. Só que também quando existe a doação de pele, o médico diz que ainda tem um outro problema, a incompatibilidade da pele de um ser humano, né, para outro ser humano. Aí nesse caso
Nós desenvolvemos a pele humana artificial, que ela é compatível com qualquer tipo de pele. No momento, nós temos ela na cor branca, porque essa pele ela vai ficar definitivo no paciente, no caso de um transplante de pele, em queimados, porque aí ela vai favorecer com que a pele do paciente cresça sobre ela. E por questões de estética, nós estamos produzindo essa pele próxima às colorações negra, vermelha e amarela. E alunos de escolas técnicas de nível médio envolvidos nessa grandiosidade. Um outro projeto super importante, e esses projetos foram todos premiados nos Estados Unidos. E um outro projeto muito importante que é um cimento ósseo, também a partir de resíduo, como, por exemplo, uma pessoa tem um acidente de moto, perdeu parte do osso da perna, a tendência é ficar com uma perna menor que a outra. Com esse cimento ósseo, o médico vai remodelar aquela parte do osso perdida, né? Fecha a cirurgia, aí esse cimento ósseo favoreça, faz com que o osso natural da pessoa cresça, e conforme vai crescendo, vai absorvendo esse cimento. Então, são assim, pesquisas que foram, né, reconhecidas e premiadas nos Estados Unidos, coisas desenvolvidas com alunos, né, na faixa de 14 a 18 anos, dentro de uma escola técnica, ex-traficantes e ex-prostitutas, ex-garotas de programa, para você ver, tá, como esses garotos são capazes. Faltou apenas a oportunidade. E dentro da escola eu acredito que deva ter uma mudança geral, sim, né? Não geral, só no curso deles. Sim, porque alunos, nós participamos muito de congressos no exterior. Então era aquele aluno que mal falava português, já sabe falar inglês. Olha, uma coisa então, acaba puxando a outra, né? É uma transformação muito grande. E com isso a motivação vai contagiando outros alunos. Então, assim, tem uma fila enorme ali de alunos para trabalhar, mas a minha maneira de trabalhar é apenas com os envolvidos no tráfico de drogas e na prostituição. Até hoje continua. Até hoje, porque quem tem a família estruturada, a garota sendo preguiçosa, a família vai empurrando, porque quer ver algum resultado. Agora, quem tem a família desestruturada não tem esse apoio da família. Então, o final dele ali vai ser o cemitério, a cadeia ou o cemitério. Por isso que temos que dar oportunidade para os excluídos. Professora, a última pergunta, um pouco redundante, mas com base na sua experiência e com base naquilo que Franca tem experimentado, a educação transforma vidas? Sim, a educação transforma a vida, é a arma mais poderosa, né, para transformar, né, para vencermos os obstáculos da vida. E somente através da educação científica é possível, né, alcançar ali ter uma sociedade democrática, economicamente produtiva, mas humana e sustentável. Uma mensagem para as instituições de ensino que estão, então, querendo mudar essa realidade. Sim, isso de forma geral. No caso, eu estou trabalhando com a educação científica ali com alunos do ensino médio, ensino técnico, mas o mais importante seria começar a trabalhar a educação científica já no ensino fundamental. Aí sim, nós teremos aquele Brasil que almejamos lá na frente. Porque serão o quê? Nós teremos jovens conscientes, jovens que sabem, né, discutir problemas, jovens que saberão votar, tá? Lutar por aquilo que almeja, ou seja, jovens com espírito investigativo e jovens conscientes. Mas, assim, esse é o recado. Eu acho que a educação científica é a base de tudo isso, é a base para aquele Brasil que todos nós queremos. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu sou Érica Vieira, do Instituto Federal Fluminense. Até o próximo RedeTech Entrevista.